Este é o 6º Meeting HTM de Eletroestética Avançada, evento paralelo da Estética em Rio 2018. A próxima palestra se intitula Tratamento de Estrias do recurso básico ao tecnológico. A palestrante é consultora científica da HTM Eletrônica. Seja muito bem-vinda, doutora Patrícia Lopes. Gente, que delícia que está sendo esse meeting. A gente já está no 6º meeting da HTM e todas as nossas edições estão sendo assim, graças a Deus, sempre com muito sucesso e sempre trazendo para vocês bastante conhecimento gratuito, e o que é o melhor, né? Todo mundo tem acesso às palestras, todo mundo tem acesso a esse conhecimento. E hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre estrias. Existem muitos recursos hoje em dia no mercado da estética. A gente dorme e acorda, já tem um método, um protocolo novo para tratamento de estria, um novo equipamento, uma nova tecnologia, e a gente fica sempre se perguntando qual é o melhor recurso, qual é o melhor método, qual o melhor tipo de procedimento que eu devo fazer para obter um resultado significativo no tratamento de estrias da minha paciente. Só que muitas vezes a gente está começando, né? E a gente começa com recurso, às vezes, muito pequeno. Muita gente começou trabalhando apenas os recursos terapêuticos manuais. A gente sempre começa comprando aqueles aparelhos menorzinhos, né, mais simples. E a gente esquece um pouquinho do raciocínio lógico de trabalhar com eletroterapia. A gente esquece que a gente não precisa de grandes equipamentos, de grandes métodos para ter um resultado bacana com estrias. O que a gente precisa é saber usar o recurso que a gente tem e utilizar o nosso raciocínio clínico para obter resultado em cima daquilo que a gente pode oferecer. E é isso que a gente vai ver hoje, tá? Bom, gente, o que é estria? Então, a estria é definida como uma atrofia tegumentar adquirida, tá? A etiologia vai fazer relação tanto com o aumento da produção de glicocorticoides pelas glândulas adrenais como na gravidez, na obesidade e na adolescência, tá? Então, percebam uma coisa, nessas 3 fases, gravidez, obesidade e adolescência, é onde a gente tem, nessa fase, uma mudança hormonal muito grande, tá? Isso é muito importante para a gente trabalhar na nossa avaliação. Eu preciso entender o momento de vida que aquela cliente está. Ela tem estria, por que ela tem estria? Ela tem estria porque ela aumentou muito de peso? Ela tem estria porque ela acabou de ter nenê? Minha cliente tem estria e ela está na fase da adolescência. Então, tudo isso são fatores que vão contribuir para o aparecimento da estria e a gente precisa entender, o primeiro passo é entender por que ela aconteceu. Bom, na obesidade em específico, os níveis de glicocorticoides vão se normalizar conforme a redução de peso. Só que o que acontece? A gente perde peso, mas a estria fica lá, né? Segundo o professor Fábio Borges, nosso palestrante ilustre, que estava aqui antes de mim, né, sempre trazendo uma palestra sempre com muito conhecimento e muita diversão também. Assim que essas estrias surgem, as estrias são avermelhadas, ou seja, a gente consegue verificar a presença de processo inflamatório e de dilatação nesses capilares. Ela é nivelada ao restante da pele parecendo arranhões, é uma característica da estria, e com o tempo ela vai ficando esbranquiçada, nacarada, mais profunda. Por que elas acontecem? Isso é importante também a nível de avaliação, tá? A gente precisa entender sobre a teoria mecânica. A teoria mecânica explica que a estria ela vai aparecer por um meio de deposição excessiva de gordura no tecido adiposo. Consequentemente, vai acontecer danos às fibras elásticas e colágenas da pele, também aparecendo como sequelas de rápidos períodos de crescimento. A gente conhece aí como o estirão do crescimento, que acontece também em pacientes adolescentes, tá? Onde vai ocorrer aí a ruptura ou perdas das fibras elásticas dérmicas
como, por exemplo, na gestante, tá? Então, aí está a teoria mecânica do aparecimento da estria. Ok, pessoal, a gente tem a teoria endocrinológica. Então, essa teoria aí, ela postula que esse hormônio esteroide está presente de forma atuante em todos os quadros em que as estrias surgem, como na obesidade, na adolescência, na gravidez. Mais uma vez, aqueles 3 períodos que a gente viu no começo da aula, explicando o fato da ocorrência da estria cerrada em criança. A gente já viu estria em criança? Não, né? Criança não tem estria, né? Por quê? Porque hormonalmente, essa cliente ainda não se desenvolveu, ok? E aí a gente começa a perceber que as pessoas que têm essa alteração hormonal, ela começa a apresentar estrias durante a fase da puberdade, que é onde os hormônios começam a se manifestar com uma intensidade maior, né? Aí a gente tem a teoria infecciosa, né, que sugere que processos infecciosos também podem acarretar danos a essas fibras elásticas, provocando estrias. Então, olha só, foi observada em adolescentes a presença de estrias púrpuras após febre tifoide, tifo, febre reumática, hanseníase e outras infecções. Isso também a nível de avaliação é importante. Muitas vezes a gente não sabe se essa estria ela foi decorrente de algum quadro patológico, tá? E a gente sabe que a gente não vai conseguir tratar o que provocou a estria, mas é importante eu saber o motivo do aparecimento dela para que eu possa utilizar o melhor recurso. Microgalvanopuntura. Esse é o primeiro recurso, um dos primeiros equipamentos que a gente costuma adquirir quando a gente começa a trabalhar na estética. O nosso equipamento de microgalvanopuntura é o Endistria. O procedimento ele é conhecido como microgalvanopuntura ou como eletrolifting. Bastante gente também chama ele de eletrolifting. E a ideia desse equipamento, dessa microcorrente galvânica, é provocar uma lesão tecidual através de uma agulhinha muito pequenininha, muito fininha, associando os efeitos galvânicos da microcorrente polarizada. Então, eu vou provocar um processo inflamatório que vai ser responsável por formação de tecido de granulação, reparando as estrias, tá? Mas, Patrícia, esse equipamento ele é antigo, essa tecnologia ela está ultrapassada. A gente vê aí métodos muito mais inovadores. Pois eu digo para vocês que quando a gente sabe manusear um equipamento, a gente entende o que essa corrente faz e eu entendo da técnica de aplicação, um simples equipamento de microgalvanopuntura é capaz sim de melhorar em até 50%, 60%, 70% das estrias. Inclusive, se a gente entrar hoje em base de dados na internet, a gente vai conseguir visualizar que existem muitos estudos com microgalvanopuntura, tá? Então, é sim eficaz. E quando a gente sabe trabalhar com recurso, a gente consegue, sem dúvida nenhuma, promover resultados excelentes. E aí a gente vai pensar, a gente vai começar a raciocinar um pouquinho, porque eu posso ter esse equipamento, mas eu também posso ter outros. E como eu posso combinar eles, né? Eu vou dar alguma sugestão aí para vocês de protocolos, lembrando que vão ser apenas sugestões, tá? Com recursos que a gente tem no nosso dia a dia, no nosso consultório, a gente vai desenvolver essa linha de raciocínio. Mas o importante é vocês lembrarem sempre que com o mínimo de recurso a gente é capaz de promover resultado sempre muito bom. Microdermoabrasão. Quem aí não trabalha com peeling de diamante, com peeling de cristal? A gente está acostumado a aplicar esse tipo de técnica no rosto da cliente, né? Para clareamento, para rejuvenescimento, para facilitar a remoção de comedões. Mas eu esqueço que a microdermoabrasão, ela também melhora a síntese de colágeno. Não é verdade? Eu estou removendo corneócitos, estou estimulando a mitose celular e também estou ajudando a sintetizar colágeno. Então, por que não utilizar a microdermoabrasão, utilizar um peeling de diamante, um peeling de cristal, num tratamento de estrias?
Tá? E aí a gente tem aí 2 recursos que a gente chama de BBB, né? Bom, bonito, barato. Ok? Bom, é uma técnica de esfoliação não cirúrgica, não é invasiva. Como eu disse para vocês, vai acelerar a mitose celular. A gente costuma chamar de peeling, né? Vem do verbo to peel, em inglês significa descascar. E controla e trata afecções do sistema tegumentar, como a gente disse, estria, rejuvenescimento, clareamento de pele. A gente tem o peeling de cristal, diferença do peeling de diamante para o peeling de cristal. O peeling de cristal ele costuma ser mais abrasivo, tá? O peeling de diamante, a gente tem ponteiras, cada ponteira tem uma micra, tem um número. Quanto menor essa micra, mais abrasivo vai ser esse peeling de diamante. O kit de peeling de diamante, ele acompanha uma ponteira específica para tratamento corporal. E o peeling de cristal, a gente consegue regular a abrasividade através de uma ponteira ou do fluxo de óxido de alumínio que eu vou jatear na estria. Lembrando que, como eu disse, o peeling de cristal ele é mais abrasivo, tá? Ele consegue trabalhar de uma forma bem linear na estria. Então, os 2 recursos são sempre muito bons. Se eu não tenho peeling de cristal, eu posso utilizar o meu peeling de diamante tranquilamente. Para o peeling de cristal, eu preciso de um equipamento que tenha pressão positiva e negativa. Então, o dermocristal ele tem a pressão negativa, que vai sugar esses corneócitos, essas células mortas, e eu tenho a pressão positiva, que vai jatear os microgrânulos de óxido de alumínio, ok? Então, consigo trabalhar muito bem também com esses 2 recursos, que são muito simples, tá? Aqui a gente tem as ponteirinhas, ó, essa daqui é o que geralmente se utiliza para corpo. Mas se a gente tem uma estriazinha mais linear, fazer um trabalhinho mais pontual, eu posso utilizar também uma micra mais abrasiva, facial, na região de tratamento. Bom, gente, o que essa microdermoabrasão vai fazer? Ela vai provocar uma lesão localizada que vai induzir a uma regeneração desse tecido acometido pela estria, vai aumentar a síntese proteica, vai estimular fibroblasto, vai neovascularizar e vai facilitar também a permeação de ativos cosméticos. Então, se eu quiser utilizar um cosmético voltado para a estria, para o tratamento de estria, ou um fator de crescimento, ou de repente algum cosmético que contenha colágeno, eu posso facilitar a permeação desse ativo utilizando um peeling de cristal ou um peeling de diamante. Então, a gente já falou aí de 2 equipamentos, sendo que um deles eu consigo trabalhar com cosmético, tá? Aqui a gente tem um artigo científico, que a gente pegou lá, base de dados, PubMed, tá? Comprovando a melhora do tratamento de estrias utilizando esses 2 recursos combinados. Então, tem a microgalvanopuntura e a dermoabrasão no tratamento de estria. Então, a gente tem aqui um antes e um depois, ó, com bastante redução. A estria vai ficar mais fina, tá? Ela vai ficar menos evidente. Lembrando que a gente nunca vai desaparecer com essa estria. A gente nunca pode falar assim para a cliente, Dona Maria, essa estria que a senhora tem no glúteo da senhora vai sumir. Não vai sumir, tá? Essa estria ela vai ficar menos evidente, ela vai ficar mais fina, mais atenuada, a gente vai dar um aspecto melhor para ela. Só que muitas vezes a gente melhorando 70%, 80%, a cliente já fica muito satisfeita e o aspecto da pele melhora demais, tá? Então, olha só, 48 mulheres com estrias de distensão albas, ou seja, aquela estria branca que é mais difícil de tratar. Na região glútea, as mulheres foram divididas aleatoriamente em 3 grupos. Então, o grupo GG, que é o grupo de galvanopuntura, o grupo DG de microdermoabrasão e o grupo controle. E aí eles utilizaram as medidas com paquímetro, e utilizou-se a termografia infravermelha para avaliar o aumento, a melhora da microcirculação no local do tratamento. Então, tem aí. Aqui a gente tem um outro artigo científico onde eu estou utilizando
O efeito da microdermoabrasão no tratamento de estrias atróficas é um estudo de caso, tá? Então, como conclusão, a gente teve aí a microdermoabrasão foi eficaz no tratamento das estrias atróficas. O método utilizado possibilitou a obtenção de resultados satisfatórios, tanto clínicos quanto histológicos. Então, se a gente olhar nessa lâmina histológica aqui, a gente consegue ver uma melhora na organização das fibras de colágeno e um aumento na espessura da derme, com um recurso muito simples, microdermoabrasão, tá? Às vezes a gente investe aí um dinheiro violento num determinado método, sendo que a gente tem tudo que a gente precisa no nosso consultório, tá? Vacuoterapia é um equipamento também clássico da estética. A gente compra, a gente tem ultrassom, tem corrente microgalvânica e tem vacuoterapia. Então, tá aí, ó. Então, a vacuoterapia ela é uma técnica terapêutica que vai englobar equipamentos específicos baseados na aspiração, na sucção, ou seja, é um equipamento basicamente de pressão negativa. Esse método, essa imagem que vocês estão vendo, a gente trabalha a vacuoterapia realizando sangrias. Então, a ideia desse procedimento é aumentar a microcirculação sanguínea, vasodilatar, aumentando a microcirculação, a oxigenação, eu aumento a nutrição e melhoro também a produção de colágeno e de elastina, tá? E eu tenho aí o estímulo a fibroblastos também, que vão contribuir para a recuperação da pele e de um aspecto mais saudável. Mas, Patrícia, se eu fizer vacuoterapia na estria, eu não tenho uma ruptura, né, nessa junção dermo-epidérmica, eu vou fazer vacuoterapia, vou fazer essa sangria, eu não vou deixar essa pele mais flácida? Não. Existe a técnica de aplicação correta. Vacuoterapia não dá flacidez, tá? Quem dá flacidez é a pecinha que opera o equipamento, que não utiliza a pressão negativa adequada. Se eu souber utilizar a pressão justa para o procedimento, eu só vou conseguir obter resultados em termos de aumento de colágeno e elastina, ok? Então, tá aí a imagem. Esse é bem popular, é a carboxiterapia. É um recurso muito bom, muito eficiente no tratamento das estrias atróficas, das estrias de distensão, das estrias rubras, das estrias albas, né? Então, esse equipamento, ele é um equipamento que vai promover um trauma mecânico por conta da agulha, tá? Então, o primeiro trauma aí é o da agulha. Ele é um procedimento invasivo. A gente vai ter aí um microdeslocamento desse tecido quando esse gás entra. E aí eu vou promover uma vasodilatação e a formação de novos vasos sanguíneos. Então, aquela estria alba, né, onde a gente não tem mais presença de vasos, a gente vai promover aí uma neovascularização e a gente vai provocar um processo inflamatório naquela região. Por isso que a carboxiterapia também é um recurso excelente para tratamento de estrias, tá? E aí a gente vai ter aí o efeito Bohr. Então, para cada molécula de CO2 que eu faço a infusão, eu vou sair de 4 a 6 de oxigênio, ok? Então, estou oxigenando. Só que, gente, é todo mundo que quer fazer carboxiterapia? Né? Ele é um equipamento maravilhoso, tem aquecimento, deixa a terapia mais confortável, mas não é todo mundo que tem indicação, não é todo mundo que quer fazer o procedimento. E aí a gente tem todos esses outros recursos que a gente pode utilizar. Porque uma vez que eu tenho o equipamento, mas de repente a minha cliente não tem uma aceitação boa do procedimento, eu fico perdida, né? Eu falo, e aí? O que eu posso fazer fora isso, né? Certo, gente? Então, assim, não é todo mundo que tem aceitação para esse tipo de procedimento. Tem gente que tem medo de agulha, tem gente que não gosta de sentir dor nenhuma, né? E tem gente que não gosta de trabalhar com invasivos. Enfim. Aqui, um resultado de uma imagem. Não dá para ver muito bem no telão, mas a gente teve um resultado bastante significativo com o tratamento de estrias, tá? Então, olha só, resultados.
A análise estatística dos resultados obtidos com o uso do cutômetro demonstraram que a carboxiterapia melhorou significativamente a elasticidade da pele nas estrias. A análise da documentação fotográfica revelaram 58% de melhoria na visibilidade das estrias, e a largura e o comprimento de estrias diminuíram, e sua cor tornou-se mais como a cor natural da pele. Então, a gente diminuiu aí esse aspecto nacarado. Aqui a gente tem um antes e o depois que a gente fez com plúria. Tá? Então, a gente utilizou aí um volume free, um volume livre, uma vez que eu preciso de uma quantidade suficiente para inflar essa estria. Não tem como eu quantificar, porque depende da largura, do comprimento da estria. Então, a gente sempre deixa o equipamento no modo free. Então, vai entrar a quantidade suficiente necessária para inflar essa estria. E o que é importante com a carboxiterapia é eu trabalhar um fluxo alto. Fluxo na carboxiterapia é a mesma coisa que velocidade. Então, quanto maior esse fluxo, maior é a velocidade que o gás vai entrar. Então, maior vai ser o trauma. E eu preciso provocar um trauma nessa estria para mim gerar um processo inflamatório, posteriormente um processo de reparação. Tá? Então, sempre fluxo acima de 150 mililitros. Esse resultado de antes e depois foi depois de 5 sessões. Tá? Ah, Patrícia, mas quantas sessões eu preciso fazer para visualizar um resultado efetivo? Depende. Tá? Não tem como dizer, mas não tem um mínimo? Não tem um mínimo. Depende da avaliação, depende da causa, depende do recurso que você vai utilizar. Às vezes, a gente tem um recurso que vai promover um resultado mais rápido, outro recurso vai te dar um resultado bom, mas vai ser um pouquinho mais devagar, mas isso também não quer dizer que ele seja ruim. Tá? E aí, se a gente começa a pensar assim, caramba, beleza, microgalvanopuntura, microdermabrasão, vacuoterapia, carboxiterapia, minha cabeça já está começando a dar um nó. Vamos ver daqui a pouquinho como é que a gente vai combinar isso para ter um resultado bacana. Laser e LED. Vocês sabiam, gente, que laser e LED também podem dar um resultado sensacional no tratamento de estrias? Quem já trabalha com laser e LED sabe que a gente está falando de um laser de baixa potência, né? De uma luz que é atérmica. E a gente está falando de LED, né? Que eles fazem fotobiomodulação. Então, a gente acha que para tratamento de estrias, a gente precisa sempre lesionar, sempre danificar, sempre inflamar, sempre provocar processo inflamatório, quando, na verdade, o trabalho da fotobiomodulação no tratamento de estrias, quando combinado com outro recurso, pode te oferecer um resultado maravilhoso. Tá? A gente vai ver um artigo científico aí bastante interessante. Então, o que o laser vermelho pode fazer pela minha estria? Eu vou ter um aumento no metabolismo de fibroblasto, vou acelerar a produção de fibra colágena. O LED âmbar vai otimizar a síntese de colágeno e espessamento não térmico de fibras adensadas. E o LED azul, por um mecanismo de hidratação do tecido, ele expande. Tá? Certinho? Olha que interessante, esse artigo científico, ele não é muito recente, mas o que ele diz aqui, gente? Eles pegaram um laser, tá, na faixa aí de 630 nanômetros, então é um laser que caracteriza a luz vermelha. Lembrando que eu falei para vocês que o laser ele faz fotobiomodulação, ele é atérmico, né? Eles fizeram aí testes utilizando diferentes fluências. Fluência, a energia que eu vou depositar com aquele laser vermelho, ok? E aí eles utilizaram fluência de 0,5 joules, 2,5 joules, 5, 10 e 16 joules. Tudo isso pensando no estímulo de fibroblastos, o que é muito interessante quando a gente precisa melhorar o aspecto de uma estria. A gente precisa acelerar essa produção, aumentar essa quantidade de fibroblastos. Beleza.
os resultados, pessoal, mostraram que 5 joules por centímetro quadrado aumentam significantemente a produção desses fibroblastos. O que acontece aqui? O que esse cara que escreveu esse artigo mostrou para a gente? Que para a gente utilizar laser de baixa potência, a gente precisa utilizar uma dose adequada. Não é porque ele faz fotobiomodulação, porque ele é atérmico, que ele não vai me dar resultado em aumento de fibroblastos. A questão aqui é que eu preciso utilizar a dose correta. No caso, 0,5 joules por centímetro quadrado não teve produção de fibroblastos. E com 16 joules, que é uma dose bem mais alta, a gente teve um efeito de inibição. Foi um efeito totalmente contrário. E o que a gente faz quando a gente utiliza laser de baixa potência? Deixa eu aumentar essa dose aqui, que quanto mais energia, melhor. Não é assim que a gente pensa? Quando a gente não tem uma referência, quando a gente não tem um artigo, um estudo, um embasamento, a gente sempre pensa que quanto mais energia eu colocar, melhor vai ser o meu resultado. Só que não, esse artigo científico ele mostrou aqui justamente o contrário. Se eu utilizo uma dose inadequada, muito alta, ao invés de estimular fibroblastos, eu vou acabar inibindo. Tá? Como é que a gente trabalha, pessoal, com um laser de baixa potência? A gente pode fazer um estímulo com outro equipamento. A gente pode fazer um estímulo, por exemplo, com a microgalvanopuntura. A gente pode fazer o estímulo com uma microdermoabrasão, com a vacuoterapia e depois utilizar o laser de baixa. Só que o que é importante aqui? Toda vez que a gente tem um recurso da eletroterapia que vai promover um processo inflamatório na minha estria, eu não posso inibir essa cascata inflamatória. Tá? Porque o laser de baixa potência ele também é capaz de inibir, porque, afinal de contas, ele tem um efeito anti-inflamatório. Certo? Então, a gente tem que saber quando inserir o laser de baixa potência no tratamento de estria. Então, toda vez que eu for utilizar um mecanismo que vai produzir inflamação, eu espero 7 dias para inserir o laser de baixa potência, para que eu não iniba essa cascata inflamatória que vai ser benéfica para o tratamento dessa estria. Ok? Radiofrequência. Muita gente tem radiofrequência. Muita gente sabe que se eu tenho um equipamento de rádio que é eficiente no tratamento de flacidez de pele, consequentemente, né, eu tenho um equipamento que também vai ser eficiente no tratamento de estria. Porque, para mim, tratar flacidez de pele, eu preciso sintetizar colágeno, certo? E na estria, para deixar ela um aspecto mais preenchido, para deixar ela mais suavizada, mais fina, na estria atrófica, eu preciso sintetizar o quê? Colágeno, não é? Então, o tratamento de flacidez tissular para o tratamento de estria com radiofrequência é o mesmo. Ok? Então, a gente vai ter aqui a ação da radiofrequência. Ela vai interagir com as moléculas de água do meu tecido, rotacionando e convertendo essa energia eletromagnética em calor. Então, a radiofrequência, gente, ela interage com as moléculas de água da pele. A única coisa que a gente tem que se atentar é que essa pele esteja devidamente hidratada para que eu consiga proporcionar um efeito bom. Mas e se a pele não estiver hidratada, Patrícia? O que eu vou fazer? LED azul. Por que não preparar essa pele antes dela receber a radiofrequência? Hidratar essa pele para receber a radiofrequência? LED azul. Tá? Aí a gente vai ter uma inicial desnaturação do colágeno, né, um mecanismo aí para imediata ativação de fibroblastos. E a gente vai ter a formação de um novo colágeno adicional e um remodelamento dessa estria atrófica. Então, vocês estão vendo como é tudo uma questão de saber utilizar os recursos que eu tenho, né? Como preparar essa pele para receber esse recurso eletroterápico. Muitas vezes a gente tem todos esses aparelhos que eu falei aqui no nosso consultório e a gente ainda está utilizando o método.
Bom, aqui tem um artigo científico de radiofrequência, então foram utilizados 17 voluntários com idades entre 19 e 53 anos. A temperatura utilizada foi de 40 a 42 graus, mantidos por 2 minutos. Não sei se vai dar para visualizar por conta da iluminação do telão, mas o grande lance da gente trabalhar estrias com radiofrequência é a gente entender que eu preciso sintetizar um novo colágeno. E aí eu preciso trabalhar com 2 coisas. Na verdade, não 2, 3. A primeira, a frequência adequada para mim estimular colágeno naquele determinado tecido, que no caso vai ser a nível dérmico, né? Então, eu preciso de uma frequência desse equipamento que trabalhe a nível dérmico, vai ser uma frequência mais superficial. E eu preciso trabalhar a temperatura adequada, porque quem vai me dizer se eu vou sintetizar esse colágeno ou não é a frequência, que vai determinar o plano de atuação no tecido, e a temperatura. Então, de nada adianta eu trabalhar menos que 40 graus e nem mais que 42, 43 graus, tá? Eu já vi gente falar assim, não, mas eu ouvi dizer que para tratamento de flacidez tissular, eu preciso trabalhar com 45 graus. Você imagina que a 40, 42 graus, lá embaixo na derme, está 57, 61 graus. Você imagina se eu trabalho com uma temperatura superficial de 45 graus, o que eu estou fazendo lá na derme? Estou fritando a cliente. Aí o que era para estimular fibroblastos, né? O que era para estimular a sintetização de um novo colágeno, caiu que eu acabo com tudo mesmo de vez, né? Então tá aqui, ó, imagem A, estrias em região de abdômen antes do tratamento. No B, eu tenho uma semana após 6 sessões semanais com radiofrequência e na C, 6 semanas após a última sessão. Se não estiver dando para ver direitinho aqui, no final da palestra vai ter o meu e-mail e eu posso mandar essa apresentação para vocês em PDF, para vocês conseguirem visualizar o nome dos artigos, as imagens, tudo certinho, tá? Luz intensa pulsada, a gente já está falando aí de um recurso mais atual, mais tecnológico, né? Como é que vai trabalhar? Luz intensa pulsada em estrias, se o Light Pulse não tem um protocolo específico para tratamento de estrias, né? Porque a gente consegue aí 6 tipos diferentes de tratamento. Então, a luz pulsada a gente sabe que eu consigo fazer tradicionalmente a epilação, né? O rejuvenescimento, o tratamento de acne, a terapia vascular, a remoção de manchas e a remoção de rugas. Qual desses vocês acham que eu poderia aplicar em estrias? Tá ali, né? Vocês vão acabar colando. Remoção de rugas, né? Eu vou utilizar a luz intensa pulsada para trabalhar a linha de expressão, vou sintetizar colágeno para preencher essa linha de expressão. Então, por que não utilizar esse protocolo na luz intensa pulsada a favor do tratamento de estrias? Posso? Posso, com certeza. Tá? Então, a gente vai ter o cromóforo água, que vai aquecer o meu colágeno. Eu vou causar uma microagressão térmica próxima à junção dermoepidérmica, que é onde eu tenho a lesão provocada pela estria, né, decorrente do excesso de calor dessa luz pulsada. Vou gerar um processo inflamatório e uma posterior regeneração. Então, eu vou estimular a produção das fibras colágenas e elásticas, proporcionando um aspecto de rejuvenescimento dessa pele. Então, muita gente fala para mim, Patrícia, eu ouvi dizer que luz intensa pulsada, que o Light Pulse de vocês trata estrias. Como é que eu faço isso? Está aqui, quem tem o equipamento utiliza mais desse recurso aí no tratamento das estrias. Importante para eu trabalhar com luz intensa pulsada, obviamente, é saber o protocolo adequado para mim obter resultado. Mas uma parte fundamental para eu obter sucesso é eu saber avaliar o fototipo da cliente, tá? O fototipo, a gente sempre acha que eu devo avaliar olhando para o rosto da minha cliente. Eu olho para o rosto dela e falo assim, nossa, eu acho que ela é um fototipo 3. Mas muitas vezes, não só em casos de epilação, tá, gente? A região que eu vou tratar, ela tem um fototipo diferente do fototipo da face da cliente.
E aí eu vou avaliar, eu vou programar no equipamento o fototipo do local que eu vou tratar, da minha área de tratamento. Então, por exemplo, se ela tem um rosto fototipo 3, mas a minha área de trabalho vai ser um fototipo 4, eu programo o equipamento com fototipo 4. Tá? Outra coisa importante, essa tabela ela tem no equipamento para consulta. Então, sempre que o terapeuta não tiver certeza sobre a avaliação do fototipo do seu cliente, do seu paciente, ele vai ter essa tabela disponível em tempo real para consulta. Outra coisa importante é, muitas vezes a gente lê essa tabela, a gente tem que perguntar para a cliente, né, como a pele dela se comporta na presença do sol. Aí a gente acaba tendo uma surpresa, né, porque na verdade ela pode ter uma pele mais morena, mas ela apresentar uma inflamação aí bem forte quando ela se expõe, né? Não é porque a gente tem a pele mais morena que a gente não pode ficar vermelha, que a gente não pode ficar queimada. Cada pele se comporta de uma forma ao ser exposta ao sol. Por isso que é importante a gente ler, consultar a tabela e questionar a cliente como a pele dela reage. Outra coisa que a gente vai ter no protocolo de remoção de rugas, que a gente vai utilizar para tratar estrias, é essa tabela aqui que vai me dar o tipo de tratamento que eu vou utilizar. Lógico que aqui a gente está falando de rugas, mas a gente consegue, ao ler o tipo de tratamento indicado nessa tabela, qual melhor eu vou aplicar no tratamento das estrias da minha cliente. Então, o grau 1, que é o grau leve, ele está dizendo aqui que a minha cliente tem rugas de expressão formadas pela contração dos músculos da mímica facial, sem alteração dermo epidérmica. Então, eu estou falando de um envelhecimento, né, mais leve. Ela tem poucas linhas de expressão, poucas rugas. Num grau moderado, eu já tenho rugas finas, já tenho ondulações, já tenho alteração dermoepidérmica, então estou falando de um processo de envelhecimento mais grave, mais avançado. E o intenso, eu já estou falando aí de dobras, de pregas ou rugas gravitacionais. Então, aí eu já estou falando, né, de um processo de envelhecimento aí bem mais avançado. Dependendo do nível de atrofia dessa estria, você aplica o tipo de tratamento de acordo com o grau de envelhecimento. Então, se eu tenho uma estria bem atrófica, bem larga, eu aplico um tipo de tratamento mais intenso, segundo um envelhecimento mais avançado também. Eu vou adaptar o equipamento para o tratamento de estrias. Aqui a gente tem um artigo científico que fala sobre o tratamento de estrias de distensão. A gente sabe que a gente utiliza filtros de recorte, né? Então, eu pego um comprimento de onda específico da luz intensa pulsada para trabalhar naquele plano de atuação específico onde está a estria. E, nesse artigo, eles utilizaram 2 filtros, 650 nanômetros, que seria mais profundo, e 590 nanômetros, que seria, comparado com 650, um comprimento de onda mais superficial. E nesse artigo científico, eles visualizaram que o comprimento de onda de 590 nanômetros ele é mais efetivo no tratamento de estrias com luz intensa pulsada. Porque o comprimento de onda ele vai determinar para mim o plano de atuação dessa luz. Então, se eu tiver num plano de atuação profundo demais ou superficial demais, eu também não vou visualizar resultado. Ok? Esse filtro, por sinal, de 590 nanômetros, a gente tem no nosso equipamento. Pessoal, a gente vai fazer uma prática não agora. Eu falei daqui a pouquinho. Eu falei para vocês que a gente ia praticar um pouco essa linha de raciocínio. Então, eu montei alguns protocolinhos simples, tá? Combinando todos esses recursos que eu apresentei para vocês. Lembrando que esses protocolos são sugestivos. Isso não quer dizer que a gente não deve avaliar a cliente, tá? A gente tem que avaliar, inclusive está aqui, ó, algumas coisas importantes para eu avaliar adequadamente a estria. Então, o dermatoscópio é um recurso que a gente pode usar para avaliação. Inclusive, não sei se vocês conseguem avaliar aqui uma pele saudável e uma pele estriada.
O dermatoscópio ele vai mostrar isso para a gente através de imagens, a ruptura dessas fibras. O paquímetro, que é onde eu vou conseguir aferir a melhora, tá, da largura dessa estria. E fotografia, né? E o mais imprescindível, que eu nunca, jamais posso esquecer, que é a minha ficha de anamnese completa. Ok? Então, mais uma vez, são alguns protocolinhos sugestivos, tá bom? Se vocês quiserem modificar, segundo a avaliação de vocês, fiquem à vontade. Coisas importantes, só para a gente finalizar aqui, passar para esses protocolinhos: hidratar e estruturar a pele para receber os tratamentos eletroterápicos é indispensável, porque muitas vezes a gente está utilizando recursos que, para inflamar, eles vão agredir essa pele. Então, muitas vezes é importante a gente trabalhar junto com uma reestruturação desse tecido para que a gente obtenha uma resposta mais satisfatória também. Lembrar das alterações hormonais. A síndrome de Cushing é uma síndrome genética, tá? Que não adianta eu fazer tratamento de estria em quem tem essa síndrome. Síndrome de Marfan. Cuidado com o uso de corticoides por tempo prolongado. Gravidez, prática excessiva de atividades físicas e ganho de peso. Tá? Então, uma vez que a minha cliente obteve estrias por ganho de peso, a gente vai ter que fazer um acompanhamento aí. Não adianta a gente fazer o tratamento de estrias e essa cliente voltar a ganhar peso de novo. Tá? Primeiro protocolo, gente, a gente viu lá no artigo científico, né? Tem comprovação, tem eficiência, simples, bom, bonito e barato. Nosso Indistria, o nosso Biotidermo, onde a gente vai trabalhar a microgalvanopuntura e a microdermoabrasão. Posso substituir o peeling de diamante por um peeling de cristal, por exemplo? Pode, fiquem à vontade para substituir o protocolo conforme vocês julgarem necessários. Intervalinho de 7 dias entre um procedimento e outro. Aqui a gente tem um outro procedimento com Indistria, aparelho de microgalvanopuntura. Vou dar um intervalo de 7 dias e vou utilizar ou o LED azul ou o LED âmbar, e também posso utilizar o laser vermelho. Vocês viram naquele artigo científico que eu mostrei para vocês? 7 dias para eu não inibir a cascata inflamatória, utilizando aí aquela dose que falou aquele artigo científico de 5 joules, né? Energia demais inibe, 5 joules aí é a dose mais adequada para a gente estimular a produção de fibroblasto. Protocolo C, eu já utilizo a carboxiterapia para aquele cliente que tem uma maior aceitação a esse tipo de procedimento, que também vai me promover resultados sensacionais. Tá? Intervalinho de 7 dias, eu posso utilizar o Fluence com cosméticos fotopermeáveis. Mas, Patrícia, eu nunca vi um cosmético fotopermeável para estria. Um cosmético fotopermeável para rejuvenescimento, fatores de crescimento, ok? No protocolinho D, a gente já combina 3 equipamentos, recursos mais tecnológicos aí, né? Então, eu vou utilizar a luz intensa pulsada, vou dar um intervalo de 7 dias, vou fazer o Fluence LED azul para hidratar a pele, porque a luz pulsada, eu tenho uma luz que vai converter essa energia luminosa em temperatura, então essa pele fica desidratada. Ou eu posso utilizar também o laser vermelho a fim de estimular a produção de fibroblastos. 7 dias depois, eu vou trabalhar a radiofrequência. Mais uma vez, é importante o cuidado com a manutenção dessa pele, porque eu preciso das moléculas de água para que a radiofrequência interage e crie esse processo inflamatório para sintetizar esse colágeno. Ok? Gente, são 4 protocolos que são simples, são super aplicáveis no dia a dia de vocês, não tem segredo, não precisa de método, precisa saber avaliar e precisa entender o que cada recurso simples ou tecnológico vai fazer por vocês, tá? A gente vai fazer uma aplicaçãozinha de radiofrequência bem rapidinha aqui na nossa modelo. Aqui é o contato da HTM Eletrônica no YouTube, no Instagram e o Facebook da HTM Eletrônica, tá?
Importante sempre aferir a pele da cliente antes de fazer o procedimento, tá? A gente não sabe se de repente por algum processo infeccioso essa cliente está febril ou está com febre, então a gente sempre afere antes para verificar se está tudo bem com a temperatura. No equipamento, gente, no Effect, eu selecionei, como a minha modelo ela tem estrias que são mais fininhas, tá? São mais curtinhas, eu selecionei o protocolo facial e eu vou utilizar uma ponteira que ela vai trabalhar, nesse caso, de forma mais específica nas estrias, que é a bipolar, ó. Ok? Se eu quisesse trabalhar corporal, procedimento corporal, com uma ponteira corporal maior, poderia? Poderia. Eu acho mais interessante se fosse o caso de você tratar uma flacidez tissular, onde eu tenho uma área de tratamento maior. Como eu estou trabalhando uma região específica, que é a estria, eu acho interessante a gente utilizar o protocolo facial com essa ponteira bipolar facial para a gente ser bem específico na região que a gente vai tratar. Programei o equipamento aí com 5 minutinhos, tá? De terapia. A gente tem que fazer a manutenção dessa temperatura de 40 a 42 graus por 5 minutos, mais ou menos. Frequência de 2,4 MHz. Se a gente utilizar a frequência de 1,2, a gente não vai conseguir obter um resultado satisfatório por conta do plano de atuação da corrente no tecido. 1,2 eu vou trabalhar tecido adiposo. 2,4 eu estou trabalhando a nível dérmico, que é onde eu quero estimular a produção de fibroblastos e sintetizar um novo colágeno e uma nova elastina. Feito tudo isso aqui, a gente aplica o gel glicerinado. O Start e o Start Timer eu posso dar no aplicador, tá? Então, esse equipamento ele tem uma função que é o seguinte, chama Start Timer. Muitas vezes, quando a gente trabalha com radiofrequência, a gente tem o tempo de manutenção, que é o tempo onde eu vou conseguir obter o resultado. Mas, para mim fazer a manutenção, eu preciso chegar nessa temperatura. Então, muitas vezes eu coloco, por exemplo, 10 minutos no equipamento X, e eu levei 9 para chegar a 40, 42 graus. No final das contas, eu fiz 1 minuto de manutenção. Eu não vou ter resultado, porque eu preciso chegar na temperatura e manter ela a partir daí de 2 a 5 minutos, ok? Então, a função Start é a função para que eu acione o equipamento. Deixa eu trazer ele aqui mais pertinho de mim. Para eu acionar o equipamento, ok? E trabalhar nessa estria de forma linear até eu chegar na temperatura. Quem vai dizer para mim se eu estou chegando na temperatura ou não é o termômetro que eu vou fazer a manutenção. Quando eu chegar nessa temperatura, pessoal, eu vou acionar a função Start Timer. E aí, aquele tempo de manutenção que eu coloquei vai começar a regredir. E aí, eu vou unicamente fazer só a manutenção desse tecido. Cheguei na temperatura, Start Timer, diminuo um pouquinho a intensidade e faço a estimulação bem pontual daquela estria, na estria e ao redor dela. Terminei de tratar essa estria, a gente vai para a próxima estria. E assim a gente vai tratando toda a região glútea da cliente
em todas as estrias. Patrícia, posso fazer a radiofrequência e depois de uma semana utilizar outro recurso? Pode, gente. Pode utilizar a microgalvanopuntura, pode utilizar a vacuoterapia, posso combinar com a microdermoabrasão, tá? Isso vai muito do protocolo particular de vocês que vocês quiserem montar. Então, não se engessem em relação a métodos. Vocês têm recursos que são bons o suficiente para obter resultado, tá bom? E eu agradeço muito a presença de vocês, eu fico à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigada.